Fala galera, aqui é o Matheus, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Mobile Legends. E hoje eu estou com o personagem Aldous. O personagem Aldous é um personagem meio antiguinho e ele tem uma passiva da primeira skill dele, que dá pouquíssimo dano ele no Willy, mas quando ele finaliza um monstro com a primeira skill dele, ele ganha um stack. Cada stack que ele ganha, ele fica com... ganha mais 6 de ataque. E quando ele finaliza o monstro com a primeira skill, ele ganha 3 stacks. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que o nome do meu personagem é Murilo Loki 7. É porque eu tô com a conta do meu irmão, Murilo. Se você já assistiu Minecraft Saga do Infinito, você sabe que Murilo é uma pessoa que eu chamei pra gravar comigo. E isso aqui é a conta dele. E ele tá com a minha conta. Porque ele me deu essa conta recentemente. Enfim, um erro do time inimigo é provavelmente que vocês perceberam que tem 2 suportes me pressionando, impedindo que eu saia da torre. Isso é um grande erro, porque os suportes eles servem para, como já diz o próprio nome, dar suporte. E o bot, como só tá 1x1 no bot e o jungle tá aproveitando a jungle e tá gankando o bot, então o bot ele ganha muito farm. Mesmo que eu fique sendo pressionado, morrendo e até mesmo afobe um pouquinho, esse personagem ele serve bastante para afobar. Porque quando ele mata um player, em vez de ele ganhar 3 stacks, ele ganha um aumento de dano nos stacks permanentemente. É tipo assim, ó, ele ganha 375 de ataque físico ao fazer uma kill e aumenta em 1% o dano dos stacks. Aí se eu tiver tipo 300 stacks que dão 6 de dano e eu fazer uma kill, vai aumentar em 1% esse dano. Ou seja, vai ficar 0,6% mais poderoso o stack e eu vou ganhar 375 de ataque. Então eu vou ficar bem mais poderoso. Então se eu afobar para fazer uma kill, quando eu for afobar de novo, eu vou conseguir vencer a treta. Então esse personagem é um pouquinho para afobar. Mas não afobem bastante com ele, porque esse personagem precisa de bastante farm. Vocês não estão vendo os stacks, mas os stacks estão aí. Eu consegui ver quando eu estava jogando a partida. E quanto mais stacks, dá mais dano a primeira skill. Dá mais 6 de dano a primeira skill. Não é o ataque em si, é a primeira skill que dá mais dano. Então o dano dele é focado na primeira skill. Não se esqueçam disso. Vocês têm que farmar para poder ficar pelo menos forte um pouco. Nessa partida nós tivemos um grande problema. Como vocês puderam observar, essa Sylvana. Vocês acabaram de observar que a Sylvana, ela não estava ajudando o jungle. E por isso o jungle morreu. E o jungle, ele necessita do time. Senão o jungle ele não vai conseguir cumprir sua função. Então o objetivo dessa Sylvana era proteger o jungle. Mas em vez disso ela foi pra minha lane. E acabou atraindo mais pessoas para ir pra minha lane. Chamando a atenção. Ó. E ela não tá ajudando o jungle. Sendo que ela teria que ajudar o jungle agora a fazer seus buffs. Que é a função principal dele. Aí assim o jungle ele conseguiria atacar. Como é mesmo? A skill que dá dano em todos. E por ele tacar, como vocês observaram, na morte do player que eu e a Sylvana, que é esse personagem aqui, acabamos de matar, ó. Apareceu a cara desse personagem quando terminou a kill. Porque ele fez uma assistência, ele ajudou. E sempre acontece isso. Aí a ult do Aldous é que ele rusha em algum player. Dá um micro stunzinho e sempre rusha em algum player. Nesse caso eu usei a rushada dele para poder me locomover. Mas eu podia muito bem usar a rushada dele para avançar e pegar quem estivesse com pouco HP. Esse é um dos maiores trabalhos.
Como vocês puderam observar, tem uma área ao redor dessa galera aí. Essa área aqui é de um personagem chamado Faramis, o que acabou de morrer. Ele consegue ressuscitar instantaneamente quando ele tem um stack da passiva dele completo e a ult dele revive os aliados. Então, se você tiver de Faramis, a sua maior estratégia é: você vai lá, junta seus stacks, fida e antes de morrer, taca a ult. Você vai reviver e vai poder tirar todo o HP dos inimigos. Você vai reviver em forma de ult. Aí vai tirar todo o HP dos inimigos, então vai ressuscitar por causa da passiva quando você morrer definitivamente. Aí o time inimigo vai ficar com menos uns 2 players e você vai poder ir lá e rushar. Então é uma estratégia boa de Faramis que a maioria da galera que joga de Faramis faz. Um problema que eu tive na partida é esse personagem aqui, Estes. O Estes, ele tem uma habilidade de cura. Então não importa quanto dano eu dê, ele vai curar. Ele não tá se curando agora, mas ele tem a habilidade de se curar. E depois mostra ele se curando. Ó, ele acabou de se curar. Observaram? E ele é um suporte. E tem um skill que diminui minha move speed, que é o foco do Aldous. Porque o Aldous ele precisa de move speed para farmar. Senão ele não consegue fazer absolutamente nada sem farmar. Aí eu faço 3 itens de move speed nessa passiva sem contar com a bota de move speed. Eu fiz a bota de regen de mana, porque o personagem aí tem mana, o Aldous. E a bota de regen de mana serve porque a passiva da bota de regen de mana é: quando a gente mata um minion ou algum bicho, a gente regenera uma porcentagem de mana. Então, como eu mato vários bichos, eu regenero muita porcentagem de mana. Nessa ocasião aí, eu acabei afobando. Porque eu esqueci que o Faramis ele tem uma habilidade especial. Vocês observaram que o Faramis ele tá com uma skill que ele começou a puxar umas correntes de mim. Quando ele puxa essas correntes, que é a skill que ele acabou de tacar, ele fica imune a ataque básico. E a minha primeira skill, a skill do Aldous, conta como ataque básico. Então eu acabei perdendo uma torre por causa disso. E descumprindo a minha função. E novamente a Sylvana acaba fazendo uma pequena nubice sem ficar com o jungle. Porque a Sylvana, ela é um soldado como eu. Porém, a Sylvana nessa partida ela teve a função de dar sup. Só que ela acabou não se juntando muito ao time e não dando sup ao personagem principal, que era o jungle. Que é esse aqui que eu tô mostrando. Então, novamente, a Sylvana acabou nubando um pouquinho. Como podemos observar, eu rushei no Zash, o personagem que tá com aquele monstro. Porque eu vi que a Sylvana tava morrendo. Então, eu decidi finalizar o Zash, que é esse personagem aqui que acabou de morrer. E aproveitar para tentar salvar a vida da Sylvana. Só que a Sylvana acabou morrendo de qualquer forma. Aí no final, meus status até agora são 3 kills e 1 morte. Como podemos observar, tem esse personagem aqui, que é o Cecílio. O Cecílio ele tem um ataque de muita longa distância e ele possui um stack que aumenta a mana máxima dele. De acordo com a mana máxima dele, ele tem dano. Então, quanto mais ele taca a primeira skill dele, ele aumenta a mana máxima que dá dano. Então, ou seja, quanto mais ele taca a primeira skill dele, mais forte ele fica. Como eu. Mas o dele não precisa finalizar. Um dos grandes problemas do time é, como podendo observar, o Faramis ultou e a galera não salvou, não fugiu dele. Por Faramis ultar, acabou matando o Yusung Shin, que é o nosso jungle, o mais importante do jogo. Então o problema foi, a Sylvana não conseguiu impedir que matassem o Yusung Shin. E ela acabou de fidar, significa que ela rushou no time inimigo pra morrer. Isso também foi um grande problema, mas principalmente do Yusung Shin. Porque se ela protegesse o Yusung Shin seria o player com maior dano do time. Aí a gente podia ganhar a treta. E outro grande problema da Sylvana é que ela tá andando muito separada do time. Mesmo que ela
fique longe do Yu Sun-Shin, ela ainda tem a opção de se juntar ao time. Então a Sylvana acabou estragando um pouquinho o jogo, por ela não saber trabalhar em grupo. Porque observaram que a Sylvana já morreu 2 vezes, porque sozinha, uma vez pro Zashi e outra vez porque ela fidou no Blue, que estava do meu lado. A Sylvana teria que fazer como eu fiz agora. Teria que se juntar do Yu Sun-Shin e matar... Se juntar do Yu Sun-Shin do Cecilion, que foi exatamente o que ela fez agora. Então ela jogou um pouquinho bom, mas ela chegou um pouquinho atrasado. Como observaram, eu quase fiz a Maniac, que é praticamente matar 4 players seguidos. Eu quase fiz a Maniac. E aproveitei para destruir a torre. E, como podem observar, o Faramis foi o primeiro a ressuscitar, por causa dos stacks dele. Quanto stack ele pega, ele reduz o tempo de renascimento. Olha só, ele acabou de coletar 1 stack. Então, diminuiu o tempo de renascimento dele em 5%. Aí o máximo de stacks é 18. Eu sei disso porque eu já joguei de Faramis. E quando você atinge o máximo de stacks, que é 18, você renasce instantaneamente, como ele tinha renascido. Ó, o Faramis acabou de renascer, sendo que ele acabou de morrer. Ele renasceu na sua forma de ult, mas assim que ele morrer, que foi agora, demorou 15 segundos, por enquanto que o outro demorou 16, sendo que ele tinha morrido antes. Então observa isso aí. O Faramis é muito bom, porque ele tem essa passiva e ele vai renascer primeiro do que o outro que morreu antes. Ou seja, o Faramis é o último a morrer e o primeiro a renascer. Isso é muito bom para as tretas, como eu tinha falado com a estratégia antes. E novamente o Yu Sun-Shin toma destaque destruindo essa torre. Eu vou ajudar ele, finalizando o Faramis. Dessa vez o Faramis estava sem stack, então olha só, demorou 36 segundos, pelo menos é isso que eu acho. Normalmente no level 12 demora 36 segundos. E da última vez que ele morreu, demorou 16. Então, é esse o poder do Faramis. Então o Yu Sun-Shin teve muito destaque destruindo torres. Por isso que a Sylvana deveria ajudar mais ele. E olha o que a Sylvana tá fazendo. A Sylvana tá roubando o Red. Sylvana, ela dá dano mágico, então ela não precisa dar dano físico. Mas mesmo assim, ela roubou o Red do jungle, que dá dano físico, e acabou estragando o jogo do jungle. Ah, mas o jungle já tá com Red também. Porém, a Sylvana não precisava do Red. Como só tem 3 físicos no nosso time, ela podia dar o Red pra mim, porque o Granger tava morto na hora de pegar o Red. Ou seja, a única opção era dar o Red pra mim. Mas ela, em vez de preferir dar o Red pra mim, porque eu também dou dano físico, isso aumentaria em 10% o meu dano físico, ou seja, daria muito dano, tipo uns 5 mil. Aí quando eu desse 5 mil, olhando aqui nos atributos, o Faramis ele tem 5 mil de HP, o Estes ele tem 4 mil, Harley 4 mil, o Zash 4 mil, não, o Zash 3 mil e a Nana 3 mil. Não, a Nana 4 mil, confundi um pouquinho. Eu conseguiria matar eles em um só tapa. Então se ele me desse o Red, eu ia aproveitar bem mais. Porque se eu desse um tapa no meio de todo mundo, eu conseguiria matar 5 players de uma só vez em um só tapa. Eu fazeria um Savage. Então, um grande erro foi da Sylvana pegando o Red. E também que ela rushou sozinha. Eu sei que ela rushou sozinha, simplesmente porque quando eu tava no meio da partida, eu vi que ela rushou sozinha. E também porque ela morreu sozinha. E algo que eu percebi nesse jogo é que o Sun-Shin foi o mais importante. Porque observa que ele fica limpando o lane, fazendo jungle e destruindo torres. É uma tarefa tripla, isso é muito complicado. E ele ainda tenta evitar tretas, como você observou agora. O inimigo veio para cima dele e ele acabou tacando um skill e correndo. Isso é o certo a se fazer com um personagem como ele. Porque o personagem Harley é um assassino. Ele tem muito dano para personagens como o Yu Sun-Shin. E ele também é um jungle. Então ele sabia que não podia ganhar.
E tá vendo esses ataques que veio do céu? Isso é ult do Insunshin. Libera a visão de todos os players do mapa. Então a gente consegue ver a mesma visão que vocês estão vendo. Significa que isso é muito bom na hora da treta. Eu acabei tentando avançar, porque eu sabia que se eu desse um tapa eu ia matar todos, mas acabou que falhou um pouquinho. Eu não consegui dar o tapa. Eles misturaram bastante, principalmente a Nana. A Nana é um personagem que eu já gravei no canal. Ela tá de skin no time inimigo e ela é muito poderosa pra stun. Agora o time inimigo tá fazendo Lorde. Isso seria algo muito ruim, porque ia buffar muito o time inimigo. E o Estes, ele curou o HP dos outros, como tá observando aí. Ó, ele acabou de curar o HP de todo mundo do time dele. Então isso é algo que deixa o Estes muito roubado. E é um personagem que, quando eu comprar o Estes, eu vou trazer aqui no canal, porque é um personagem também divertido de se jogar. Aí nesse momento eu rushei em um personagem chamado Zash, que enfrentou a Sylvana uma vez, e mesmo que ele tacasse essa torre, eu conseguia destruir. E como vocês observaram, eu tava muito mais rápido do que ele, porque eu fiz 3 itens de move speed. Então isso foi uma vantagem muito grande pra mim, por eu ter feito 3 itens de move speed que me ajudam no ataque. A gente perdeu bastante torres assim que eu matei ele, mas se eu fosse defender a gente perderia mais torres. Então eu fui esperto de pegar o Zash, que foi o personagem que matou a Sylvana uma vez, sozinho. Então se ele fosse pra teamfight eu não conseguiria matar ele e ele seria muito roubado. Porque se ele me desse um stunzinho, se ele acertasse um skill de stun, eu matava ele. Nessa ocasião aí eu fui destruir a Nana e o Estes, porque eles estavam tendo muito destaque no jogo. E mesmo que eu morresse defendendo as torres, eu já distrairia um belo tempo pro meu time poder chegar, ou pro meu time... Como é mesmo? Ou pro meu time limpar as lanes, porque as lanes estavam definindo muita coisa. Foi exatamente o que eu fiz, ó. Observem que eu afobei, porém, quando eu tava afobando, a Sylvana deu tempo pra ela limpar as lanes. Se eu não tivesse afobado, os caras iam ficar de marcação comigo e não iriam voltar pra base. E a Sylvana não conseguiria limpar as lanes. Então a gente perderia a torre da mid, ó. Da mid aqui, a torre da... A T1 da lane da mid. E a T1 da bot. Aí todos os locais onde fica a Turtle... Não, o Nexus... A gente ia ser liberado. O Nexus tá assim, com canhões aqui embaixo, por causa do Yusunshin. E o Sunshin, ele transforma dá um skin pro Nexus quando ele entra na partida, que fica como uma tartaruga com canhões em cima. E quando ele taca ult, os canhões começam a atirar nos inimigos para liberar o local. O mesmo não se trata dos inimigos, por isso que o Nexus do inimigo tá diferente. Ou seja, o Yusunshin revela o time inimigo dessa forma, através do ataque da torre. Quando ele for atacar aqui, eu vou mostrar o Nexus pra vocês. Só tem que esperar ele atacar. Vamos esperar ele atacar. Aí, ó, atacou. Tá vendo? O Nexus nosso começou a atirar, como vocês observaram. Isso é a ult do Yusunshin, que é muito boa, por sinal, por revelar os inimigos. Algo que a gente ficou meio distraído é a torre do bot. O Cecilion conseguiu defender com a Sylvana, mas a torre quase caiu. Olha o HP da torre. É literalmente nada. Se um minion chegar aí e dar um tapa na torre, a torre é destruída. Então isso foi um grande erro nosso por avançar nos inimigos. E agora, eu morri porque eu tava batalhando contra 3. E não consigo batalhar contra 3. A partir do momento que eu sabia que os inimigos iam dar muita lentidão em mim, era melhor eu morrer e dar dano nos inimigos para gastar as skills do Estes e meu time matar ele, do que eu morrer sem fazer nada. Mas um grande problema foi, o Sunshin, ele tentou me ajudar com pouco HP, então ele tinha muito risco de morrer. Se você for um personagem assim, não faça isso, tanto que ele até morreu. E outro grande problema é que a Sylvana só chegou pra batalhar
quando a batalha tinha mais ou menos acabado. E por isso ela perdeu muito de HP. E acabou não conseguindo destruir ninguém. Como visto. Ela acabou de matar um. Mas se ela tivesse um pouquinho de azar da Nana estar com a passiva dela, a Nana matava ela. Só que a Nana não conseguiu economizar a passiva. Porque na hora da treta contra o Ashes, como eu tava dando dano neles, eu acabei gastando a passiva da Nana. Eu tinha gastado a passiva da Nana antes dessa treta. E quando ela veio pra treta, ela tinha o perigo de morrer. Então, um erro da Nana foi pra treta contra 3 contra 3, sem a passiva. Se você for uma Nana, não faça isso. Só vá em uma luta de 3 contra 3 com a passiva. Senão você tem muito risco de perder. Bom, nesse negócio aqui eu tive bastante destaque. Por isso que eu tô com 11 kills, 4 mortes e 8 assistências. Eu tô com os mesmos status do Yusung Shin em questão de kills e assistências eu tava agora há pouco. Mas o Yusung Shin ele morreu mais vezes. Se a Sylvana estivesse ajudando ele, que a Sylvana acabou descumprindo seu trabalho, tanto que ela tá fazendo o item máscara aqui, ó. Máscara. Esse aqui é o item máscara. Ele tem bastante passiva. E esse item ele serve para ajudar o Jungle, que é um Yusung Shin. E a Sylvana acabou não ajudando o Jungle. Então o Jungle acabou morrendo muito. Ele teria bem mais destaque, tanto que ele já tá com bastante destaque, que é 11 kills e 9 assistências, do mesmo jeito do que eu agora. E ele teria mais se a Sylvana ajudasse ele. Então a gente acabou perdendo grande parte da vantagem do jogo, por causa que a Sylvana, ela acabou fazendo uma grande nubice. Tanto que ela quase fidou. Porque ela avançou sozinho Aí o Granger veio, tentou ajudar ela e morreu. Então o problema foi que ela avançou sozinho. E acabou estragando um pouquinho o jogo a Sylvana. Então se você for uma Sylvana, não faça as mesmas coisas do que essa Sylvana fez. Pelo menos se você for uma Sylvana Sup. Mas ainda assim nós ganhamos o jogo porque a gente fez Lorde. O time inimigo fez Lorde, mas a gente conseguiu defender. E a gente avançou com o Lorde. Porque o time inimigo ele acabou nubando e não avançou com o Lorde. E galera, essa aqui foi a partida. Eu fui o MVP do time aliado, significa que eu fui o melhor dele, teve mais destaque. Porque mesmo que o Yusung tenha quase tirado a minha nota, eu acabei morrendo menos. E essa aqui foi a partida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay explicativa do Aldous. E se puder me ajudar, clica no botão aí embaixo, like. E se quiser me ajudar mais ainda, se inscreve no canal. E quando quiser saber quando vai lançar um vídeo novo, é só você clicar no sininho, ativar o sininho depois de você se inscrever. Até mais, galera!